Bom dia! O nosso tema é febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa viral que tem vários níveis de gravidade. E esses níveis variam de um mal-estar, com febre, calafrios, a uma hemorragia. O vírus responsável pela febre amarela se chama amarílio e ele é um arbovírus. Isso quer dizer que o seu principal hospedeiro são invertebrados, os insetos principalmente. Esse vírus é do gênero Flavivirus febricis, da família Flaviviridae, e ele é um vírus RNA. Essa imagem mostra as principais estruturas do vírus. Ele possui um envelope que facilita a entrada dele nas células do hospedeiro. E esse envelope é composto por glicoproteína E. Ele também possui RNA viral, que é o seu material genético, e esse RNA fica protegido por um capsídeo. O vírus também possui a proteína M. Não se sabe muito bem ainda a função dessa proteína, mas acreditam que ela está relacionada à replicação viral. Diferente do que muita gente pensa, os macacos não são transmissores da febre amarela. Eles servem como sinalizadores. Um dos primeiros sinais de febre amarela em uma região é a morte de macacos, o que dá uma chance da população se prevenir contra a doença. Então, matar os macacos não ajuda a diminuir os casos numa população, apenas aumenta, porque retira o principal hospedeiro. A transmissão da febre amarela acontece por meio das picadas de mosquitos infectados. Ela não possui uma transmissão direta, que seria de pessoa para pessoa. Essa doença tem dois ciclos diferentes. No ciclo silvestre, ela é transmitida pelos mosquitos Haemococcus e Sabres. No ciclo urbano, ela é transmitida pelos mosquitos Aedes. Essa imagem mostra os vetores da febre amarela: o Aedes, o Haemococcus e o Sabres. Essa imagem mostra os ciclos da febre amarela. No primeiro, é o ciclo silvestre. Ele ocorre principalmente em áreas arborizadas, próximo de matas, florestas. Nele, um mosquito da espécie Haemococcus ou Sabets entra em contato com um macaco infectado. Ele acaba se contaminando e na próxima vez que ele for se alimentar de um macaco ou de uma pessoa, ele transmite o vírus. Na parte inferior da imagem, mostra o ciclo urbano, onde a pessoa que foi contaminada lá no ciclo silvestre vai para uma área urbana e acaba sendo picado por um mosquito Aedes aegypti. Os sintomas dessa enfermidade variam muito. Podem ser leves, a ponto de serem confundidos com os de uma virose banal e regredir espontaneamente, ou podem evoluir para complicações graves e morte. Febre com calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares muito fortes, cansaço, vômito e diarreia são sinais da doença que surgem de repente, em geral de 3 a 6 dias após a picada do inseto, período de incubação do vírus. Depois de inoculado sobre a pele dos seres humanos ou macacos, os vírus da febre amarela, concentrados nas glândulas salivares das fêmeas dos mosquitos, invadem os vasos linfáticos do doente. Dali, caem na circulação, infectam as células do fígado, rins, coração, pulmões, a mucosa do sistema digestivo e até a do cérebro. A pele e os olhos do doente adquirem um tom amarelado, próprio da icterícia, daí o nome febre amarela. Icterícia progressiva, hemorragias, comprometimento dos rins, anúria,
do fígado, hepatite e coma hepático, do pulmão, problemas cardíacos, miocardite e encefalopatias, convulsões e delírios são sintomas da doença que podem levar à morte. Diagnóstico. O diagnóstico é realizado a partir de amostras de sangue, derivados ou tecidos coletados e em diferentes fases da progressão da doença. Há os testes específicos, que são eles: a PCR, reação em cadeia de polimerase, imunofluorescência, imunohistoquímica e o teste imunoenzimático ELISA, para a captura de anticorpos IgM. Outras técnicas também são utilizadas no diagnóstico sorológico, porém elas requerem amostras pareadas, e são elas: a inibição de hemaglutinação, o teste de neutralização e fixação de complemento. Nestes casos, considero o resultado positivo quando se tem um aumento de anticorpo de no mínimo 4 vezes, comparando a amostra que foi colhida no início da fase aguda com a amostra colhida na recuperação do paciente. Há também os exames que são inespecíficos. Alguns pacientes desenvolvem a forma leve ou moderada da doença e por isso acabam apresentando um quadro clínico autolimitado e acaba não tendo alterações laboratoriais tão importantes. Mas nesses casos pode-se observar a presença de leucopenia e uma discreta elevação das transaminases. Já nas formas graves clássicas, podem ser encontradas alterações como leucopenia com neutrofilia, diminuição dos fatores de coagulação, aumento de transaminases, bilirrubinas com predomínio da bilirrubina direta, colesterol, fosfatase alcalina, gama-GT, ureia e creatinina. Tratamento. Não existe medicação específica para o tratamento da febre amarela após contraí-la. É realizado uma terapia medicamentosa a fim de diminuir os sintomas apresentados. Os medicamentos são os antipiréticos no combate à febre, analgésico no combate à dor, antiemético no combate à náusea e vômito e protetores gástricos no combate a úlceras e gastrites. Vale lembrar que o uso de anticoagulantes são extremamente proibidos, devido ao risco de hemorragia que em alguns pacientes com quadros mais graves apresenta. Prevenção. Existem 2 formas de prevenção contra a febre amarela. A primeira é a vacina, também conhecida como vacina antiamarílica. Ela faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunização, porém apenas para os estados que são considerados áreas endêmicas. Então, em caso de viagem a essas áreas de risco, deve-se vacinar-se em algum posto. A segunda forma é o combate no controle da proliferação de vetores. Como sabemos, a febre amarela é disseminada pelo vetor Aedes aegypti, a qual na área urbana se proliferam em recipientes que possam armazenar água. Esse combate depende de uma ação coletiva com as seguintes orientações: manter a caixa d'água tampada, lixos tampados e ensacados, areia em vasos de planta, calhas limpas, garrafas de cabeça para baixo, entre outras. Vacina. O processo para o desenvolvimento da vacina iniciou em 1927 com os médicos da Fundação Rockefeller na Nigéria, chamados Bauer e Mahaffey. Juntos, eles conseguiram isolar o agente etiológico da doença, ou seja, o causador da doença. Eles comprovaram a sensibilidade do agente da febre amarela ao macaco rhesus. Após isso, eles inocularam o sangue do paciente chamado ACIB que haviam encontrado na África. Esse paciente, ele apresentou a forma moderada da doença. 9 anos após isso, em 1936, Max Taylor e Hugh Smith, nesta mesma fundação, porém em Nova York, conseguiram atenuar o vírus, reduziu a força da infecção, realizando múltiplas passagens nos hospedeiros, tanto no macaco rhesus quanto no mosquito Aedes aegypti, camundongos e no meio de cultura de embrião de galinha. Finalmente, em 1937, foi criada a primeira vacina eficaz contra a febre amarela, conhecida como cepa 17D. Hoje, no Brasil, está sendo utilizada a cepa 17D,
que só difere o número de passagens em um hospedeiro animal. Composição. A composição da vacina é o vírus atenuado da cepa 17, cultivada em ovos embrionados de galinha, sacarose e glutamato de sódio. A administração da vacina é via subcutânea, que confere proteção a 95% dos vacinados. Porém, a imunização inicia a partir do 10º dia após essa administração. Conforme a recomendação da Regulamentação Sanitária Internacional, é necessário uma revacinação a cada 10 anos, sendo a primeira dose a partir dos 9 meses de idade. Efeitos adversos. Os efeitos adversos normalmente são raros, porém os apresentados são reação no local da vacina. De 2 a 5% podem apresentar a partir do 3º dia após a vacinação febre, mialgia e cefaleia, doença viscerotrópica aguda e doença neurológica aguda. Os contraindicados para a imunização são os RNs menores de 6 meses, as gestantes e lactantes, pessoas com alergia a ovos e derivados, imunodeficientes e imunodeprimidos.